início de 2026 e chegou aquela época de elencar os livros favoritos de 2025. Então pega aí um papel, uma caneta para anotar várias dicas de livros maravilhosos que eu vou te dar, que eu li no ano passado. Eu fiz um Reels no Instagram tentando resumir os meus livros favoritos do ano passado em pouquíssimas frases, mas eu gosto de falar com mais tempo. Então eu decidi fazer nesse vídeo uns comentários um pouco mais longos sobre esses meus livros favoritos de 2025. E foi um processo muito interessante, porque quando o ano terminou eu pensei, nossa, eu não me lembro se teve um livro assim que eu gostei tanto, que foi tão favoritado. E aí eu fui voltar na minha lista para ver o que eu tinha lido, e na verdade tem muitos livros que eu gostei muito. Então também é um exercício muito interessante de olhar para as leituras do ano anterior e avaliar, fazer um balanço do que foi lido, do que foi gostado e também do que não foi gostado. Inclusive, semana que vem aí o vídeo das piores leituras de 2025. Os livros dessa lista não estão em nenhuma ordem específica, não tem um livro que eu gostei mais, um livro que eu gostei menos, mas são todos livros que eu gostei muito. E vamos começar pelo primeiríssimo de todos, que é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que foi uma surpresa de 2025. Eu nunca tinha ouvido falar do Afonso Cruz, que é um escritor de Portugal, e eu acabei pegando essa dica desse livro com a Tati Leite do Vamos Ler um Livro, e, gente, este livro me impressionou demais. Ele é um livro curtinho, eu acho que ele tem tipo 130 páginas, e ele cria aí uma sociedade distópica em que tudo tem que ser numerado, calculado, porque tudo tem que gerar lucro. Então, quando os personagens principais comem, eles comem um número específico de batatas. Quando eles tomam água, eles tomam tantos ml de água. Quando eles caminham, eles dão tantos passos, porque tudo tem que ser otimizado para funcionar bem, para a gente tirar o maior proveito possível. E nesse contexto não tem espaço significativo para a humanidade, porque o ser humano não cabe nas caixinhas dos números que a gente cria, e o ser humano precisa muito mais do que ficar o tempo inteiro sendo útil e produtivo. Então esse livro é muito bonito e nos lembra do quanto que a gente precisa, no caso, da arte, da poesia, para continuar mantendo a nossa humanidade e o quanto que a gente não precisa numerar e ser produtivo com tudo o tempo inteiro. Eu fiz um vídeo específico sobre esse livro, que eu vou deixar linkado aqui em cima, mas eu vou dizer para vocês que ele me deixou pensando em várias coisas sobre como a gente está numerando o dia a dia e nem percebe. Quantas páginas eu li hoje, quantas páginas eu vou conseguir ler hoje, a minha sequência é no Duolingo, a quantidade de proteína que eu como, a quantidade de água que eu tô tomando, né? Muita gente tem que bater a meta de água, bater a meta de proteína. Quantas horas eu vou conseguir produzir, quantas horas eu vou conseguir ler, quantas horas eu vou conseguir dormir. Então, foi um livro muito interessante para repensar ou pensar um pouquinho, se eu ainda não tinha pensado, sobre todas essas numerificações do cotidiano. E o segundo livro favorito de 2025 foi Nadando no Escuro, do Temaz Jedrovsky, que também tem um vídeo específico aqui no canal que vai estar linkado aqui em cima. Esse livro é um romance entre dois homens na Polônia sob a influência da União Soviética, num contexto de Guerra Fria, em que a União Soviética está começando a perder força e os protestos na Polônia estão começando a crescer para que a Polônia se livre do domínio soviético. Nesse contexto, a gente tem uma sociedade que é muito influenciada pelo modelo militar soviético, em que a homossexualidade é muito vigiada e muito proibida. Então a gente tem um romance entre esses dois homens que tem que extrapolar das palavras, porque muitas coisas não podem ser ditas. Porque antes de entender que eles se gostam, eles têm medo de dizer isso porque a gente nunca sabe de onde pode vir uma denúncia. Então é um livro que se foca muito em gestos, em toques, em pequenos sinais de interesse, seja uma olhada, seja uma risada. Então ele acaba sendo muito bem trabalhado, muito bem lapidado. Além disso, ele tem referências enormes de arte LGBT, seja na literatura, seja na música, que eu comentei com mais detalhe no vídeo. E ele também é um ótimo exemplar para aprender mais sobre a história do leste europeu como um todo, mas mais especificamente sobre a Polônia. Os pais do autor fugiram da Polônia na época da dominação soviética e o livro teve origem de uma pergunta que ele fez que foi: se eu, que sou um homem gay, vivesse na Polônia da época dos meus pais, o que teria acontecido comigo? Como que eu teria vivido? E como que eu teria resistido? Então é um livro muito interessante que, além de nos ensinar história, faz com que a gente se apaixone por um casal que está indo muito além das palavras e que está tendo que entender coisas nas entrelinhas e nos pequenos gestos. É lindo demais. O terceiro livro dessa lista é uma fantasia, que é O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb, que é o primeiro livro de uma saga aí de 16 livros da Robin Hobb nesse universo que ela criou. A primeira série de livros é uma trilogia que começa justamente com o Aprendiz de Assassino, que eu li toda em 2025 porque eu fiquei muito entusiasmado com esse primeiro livro. Se a gente pensa hoje, não tem nada absurdamente inovador sobre o romance que ela cria, que a gente tem aí meio que um romance de desenvolvimento, de um personagem
que vive num reino que ele é bastardo do rei, mas ele também tem poderes mágicos. Tem uma ameaça externa que ele precisa lidar, junto com uma ameaça interna da política ali da corte, envolvido com magia, dragões e tudo mais. Então não é nada hoje muito extraordinário, mas com certeza foi quando foi escrito. E o que é mais interessante no livro, para mim, não é a ideia desse universo que a Robin Hobb criou, mas como que ela nos apresenta para ele e faz com que a gente se apaixone por ele no primeiro livro, ali já nas primeiras 150 páginas. A gente quer saber desse universo, a gente quer ver o que vai acontecer. Eu fui lendo o primeiro, o segundo e o terceiro, todos engatados, porque todo esse mundo que ela criou é muito interessante. E eu já coloquei na minha lista de livros para 2026, que também você pode ver nos cards aqui em cima, o próximo livro dessa saga, que é O Navio Arcano, que foi publicado pela Leia muitos anos atrás, mas eu espero que ele seja republicado no Brasil em algum momento, porque os livros da Robin Hobb com certeza merecem. O quarto livro favorito de 2025 foi um livro brasileiro, que é Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, que também já tem vídeo aqui no canal. Inclusive, a maioria desses vídeos que eu gostei muito já tem vídeo aqui no canal. Esse livro vai nos contar a história da Estela, que vem de uma família pobre de Porto Alegre, que é a mesma cidade de onde eu venho, e que tem que lidar na década de 90 com esse contexto de uma absurda desigualdade racial, de gênero e de classe. Lembrando que na década de 90 a gente vai ter o governo Collor, que vai confiscar as poupanças e tudo mais. E o livro acaba sendo muito tocante porque o autor consegue com maestria mostrar como os pequenos detalhes importam. Os pequenos detalhes financeiros, como, por exemplo, pegar um ônibus lotado em Porto Alegre, ficar 1h30, 2 horas para ir ao centro e ter que arranjar um lugar para tomar água que tu não tem que pagar. Mas também os pequenos detalhes das pequenas agressões da vida, que vão se estender para as agressões mais fortes, físicas, e tem um questionamento que perpassa todo o livro, que é, afinal de contas, onde está esse Deus que permite que tudo isso aconteça? Onde que está o Deus que vai permitir essas microagressões e essas macroagressões, permitir que elas continuem acontecendo? E onde está esse Deus que permitiu séculos de racismo? Onde está esse Deus que está permitindo esse machismo que se concretiza em ações muito violentas? Então a Estela vai se questionar junto com a gente, leitor, o tempo inteiro, se existe Deus e o que ele está fazendo. Inclusive tem um paralelo que é traçado no livro que eu achei muito interessante entre Deus e o pai ausente da personagem, que só aparece de vez em quando precisa de alguma coisa. Naquela mesma ideia de que Deus precisa ser adorado e tudo mais, mas quando se trata dessas desigualdades, onde é que ele está? O meu quinto livro favorito do ano, não é nenhuma surpresa se você acompanha o canal, é Frankenstein, da Mary Shelley, que é um dos meus livros favoritos da vida, que eu reli este ano, justamente por causa do lançamento do Frankenstein do Guilherme Del Toro, que eu também fiz um vídeo sobre, que estará linkado aqui nos cards. O Frankenstein é chamado de obra-prima não por acaso, ele é um livro que ressoa até hoje, e se você não conhece a história, o Frankenstein basicamente conta a história do Victor Frankenstein, que é um cientista que quer melhorar a humanidade por meio da ciência e que cria uma criatura, mas depois passa a odiar ela. É um livro que suscita temas extremamente filosóficos, como, por exemplo, o que é a humanidade, o que a gente está fazendo aqui, para que serve a ciência e será que a gente está, de fato, conquistando a natureza? Então ele acaba em muitos pontos sendo um contraponto ao iluminismo, mas também reforçando algumas crenças iluministas. E mesmo sem as questões filosóficas, ele é um livro muito tocante, porque a gente consegue ver e sentir junto com a criatura que é rejeitada o peso dessa rejeição que ela sofreu e o quanto que é importante pequenas coisas, como, por exemplo, dar o nome a uma coisa. A criatura não tem nome e isso mostra como ela é tão desumanizada. É um livro que cada vez que eu leio eu penso uma coisa diferente, então quem sabe daqui a 10 anos eu vou ler de novo, vou fazer outro vídeo falando de outras coisas, porque eu continuo achando o livro extremamente profundo. E me impressiona muito a Mary Shelley ter escrito isso com 18, 19 anos aí. O que é mais uma evidência de que ela era, genial. O sexto livro favorito desse ano foi Mudar Método, do Edouard Louis, que é um autor francês que tem publicado obras autobiográficas falando sobre a experiência dele, que é um homem gay que veio de uma família pobre, de uma cidade periférica, ali por volta de Paris, norte da França. Eu já disse isso várias vezes, mas eu acho que é uma narrativa extremamente corajosa do autor, porque é muito difícil a gente escrever sobre a nossa vida e falar sobre pessoas que ainda estão vivas, inclusive pessoas da nossa família, que às vezes a gente não vai dizer coisas tão positivas, mas também num processo que ele faz de olhar para si mesmo e criticar as suas próprias ações, o que a gente sabe que não é uma coisa muito simples também.
Ele consegue narrar a experiência dele como um homem gay, mantendo a coisa muito bruta do preconceito, das ações que são feitas contra ele, às vezes por ele mesmo, por conta da homofobia internalizada, mas também mantendo uma certa boniteza, digamos assim, na narrativa dele, com pequenos detalhes que fazem a gente pensar, que fazem a gente suspirar, pequenos detalhes que são mais poéticos e que acabam fazendo que a gente se apaixone pela narrativa do autor. Inclusive, eu já vou ler outro livro do autor esse ano, que é O Fim de Edi, que foi o primeiro livro que ele publicou, dessa série de livros autobiográficos. Porque justamente eu me apaixonei pela narrativa dele e eu acho que eu vou continuar gostando muito dos outros livros. E aí o último livro dessa lista é um dos últimos livros de 2025, que é a Teoria Geral do Esquecimento, do José Eduardo Agualusa, que foi também uma surpresa e foi uma surpresa muito boa. Eu já tinha pegado a indicação para ler esse livro do canal do YouTube da Juliana Gervason e depois eu peguei do Júnior Costa e, gente, essa indicação foi muito acertada. Teoria Geral do Esquecimento também é um livro escrito em língua portuguesa, mas por um escritor angolano, e vai narrar a história de uma mulher que se empareda durante a independência da Angola. Eu sei que parece estranho, mas vai fazer sentido. Durante a década de 70, a independência da Angola foi um processo bastante violento, como muitas independências são, e teve uma disputa pelo país depois que foi conquistada a independência de Portugal. Nesse processo, essa personagem é deixada sozinha e ela decide se emparedar, fazendo uma porta de cimento na frente da porta do apartamento dela, que tem uma cobertura, e ela começa a pegar água da chuva, a plantar sua própria comida e tudo mais, numa narrativa que às vezes é muito crua, porque envolve arranjar comida, inclusive dos animais que estão convivendo com ela, e ao mesmo tempo mostrando muitas das violências que aconteceram no processo de independência da Angola, porque apesar de ser focado nela o livro, a gente também vê outros personagens que nos dão inclusive outras perspectivas sobre a independência da Angola e que no final todas elas se cruzam. Então é um livro muito bonito, mas também muito violento, acaba deixando a gente tenso, mas faz a gente pensar muito sobre justamente o esquecimento, porque o livro é Teoria Geral do Esquecimento. O que no processo histórico é esquecido e o que é valorizado, o que pra gente como pessoa é esquecido e o que não é esquecido, como que a gente pode continuar lembrando, porque essa personagem principal escreve nas paredes para não esquecer, e como nesse processo político da independência, que num livro de história muito provavelmente a gente veria ali os fatos econômicos, políticos e tudo mais, ainda tem cultura, ainda tem ser humano, ainda tem humanidade que vive, resiste, sente coisas diferentes em relação a esse processo. Eu acabei aprendendo muito sobre a história da Angola com esse livro também, então foi muito interessante e eu já quero ler outros livros do Agualusa. Ainda não sei qual, então se você quiser me indicar um, por favor, diga aqui nos comentários um livro desse autor para eu ler. Bom, pessoal, foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo comigo qual foi o seu livro favorito de 2025 ou se você já leu algum desses livros que eu falei nesse vídeo. Não esquece de dar um like no vídeo para ajudar no engajamento, se inscrever se você ainda não é inscrito e deixar um comentário também para ajudar aí no engajamento. Você pode também seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo para não perder nenhuma atualização, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo e tchau, tchau!